Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos a mais essa preleção do SEMI. Gostaria de pedir que vocês fiquem confortavelmente sentados em suas cadeiras, que vocês possam manter seus pensamentos e seu coração mais serenos. Pensem em Jesus para ouvir essa nossa reflexão, que vocês possam se conectar aos seus mentores individuais, esse nosso anjo da guarda, esse nosso guia espiritual que nos acolhe, nos intui. Vamos pedir a Ele que nos leve até a espiritualidade amiga, que nos conecte ao anjo Ismael, a Maria de Nazaré, essa nossa mãezinha espiritual que sempre nos acolhe. E vamos pedindo a Maria que nos leve até seu filho, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus. E diante do mestre agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de amor e de luz que nos orienta todos os dias na nossa caminhada. E com Jesus vamos até Deus, nosso Pai Criador. E diante do Pai agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por mais essa oportunidade, por mais essa encarnação, para que possamos ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, menos materialistas, menos mesquinhos, para que possamos crescer. E diante do Pai fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a nossa preleção é em cima do capítulo 12, do item 7 e 8, e tem como tema ação e reação. Esse capítulo 12 o tema dele é amai os vossos inimigos. Bom, pergunta, né? Quem são esses nossos inimigos? Eu particularmente nem gosto de usar o termo inimigo, né? Porque somos todos irmãos, mas aquele que se diz inimigo, aquele que a gente aí tem uma certa ressalva, geralmente são aqueles que a gente sente um mal-estar, né? Pode ser aquele que nos deseja um mal, ou pode ser aqueles que a gente simplesmente não está na mesma sintonia, eles nos parecem mais antipáticos, né? Então, o que seria um inimigo seria aquele que nem sempre facilita a nossa vida, que nem sempre é simpático a gente, é aquele que nos desafia, desafia o nosso amor, desafia a nossa caridade. Mas a gente tem que lembrar que se Jesus nos ensinou a amar ao nosso próximo, amar a todos, a nossos irmãos, a gente não tem que amar só aqueles que a gente gosta. Amar aqueles que a gente já gosta, nossos amigos, nossos familiares, é fácil, né? O difícil é justamente amar aquele que nos desafia, aqueles que são difíceis para a gente, que pode ser qualquer um. Pode ser um vizinho, pode ser alguém no trabalho, um chefe, pode ser até alguém dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. A gente tem, às vezes, aqueles que nos são difíceis, que nos desafiam, que nos provocam. Esse inimigo, ele está ali para nos testar, para nos tirar do sério. Aqueles que, às vezes, nos desejam mal. Não necessariamente eles nos desejam mal, mas eles, às vezes, querem nos testar, querem ver qual é o nosso limite. E aí a energia emanada por eles não é agradável para nós. Como é que a gente vai tratar bem alguém que a gente percebe que está nos fazendo mal? Veja, quando Jesus fala amar aos nossos inimigos, não necessariamente a gente vai amar na mesma proporção que a gente ama aquelas pessoas que nos são amigas, que nos são simpáticas, que nos são caras. Mas a ideia é de como que a gente trata bem, sem entrar nessa mesma sintonia de maldade, de animosidade, né? O nosso maior desafio é desejar para esses que aparentemente não nos querem tão bem, mas para eles a gente deve desejar o bem. É orar por eles, é não entrar nessa mesma sintonia. Cada vez que a gente sentir que há adversidade com alguma pessoa,
a gente tem que fazer o exercício de manter pensamentos bons, otimistas, pensamentos elevados, pensamentos de paz, de harmonia, de tranquilidade. É bom a gente fazer o nosso melhor para evitar pensamentos negativos ou até pensamentos de vingança, um toma lá da cá. A gente não pode ser levado pelo ódio. A gente tem que tentar passar por cima dessas ofensas. A maior caridade que a gente pode fazer a um irmão que às vezes nos provoca, que nos traz mal-estar, nos traz aí alguma ofensa, é o perdão. É o perdão incondicional, é a nossa vibração de amor. Isso é um exercício de amar o próximo. Então, é de você passar por cima dessa coisa ruim que às vezes a pessoa faz, ou é uma palavra enviesada, algo que a pessoa faz que nos puxa o tapete. O que a gente tem que fazer? Não é entrar nessa vibração, é tentar desejar o bem para essa pessoa e orar muito por essa pessoa. Essa pessoa precisa de oração, precisa de amor, ela precisa ser tocada pelo amor. Então a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente irradiar coisas boas, né? Então essas pessoas que às vezes tentam nos diminuir, nos ofender, tentam nos derrubar, para elas, principalmente a elas, a gente tem que fazer vibração de amor. É assim que a gente vai ajudar essa pessoa, talvez ser tocada por, às vezes tem um coração muito endurecido, então para que elas sejam tocadas por esse amor e para que a gente também tenha uma proteção, tá? Então, você desejar o bem ao próximo, não só vai fazer bem para essa pessoa, que às vezes nos provoca, mas vai fazer bem para nós mesmos, para todos nós. Então, essa é a ideia de você pagar o mal com o bem, né? Que Jesus nos ensinou. Então, a palavra-chave aí é perdão. É uma palavra pequena, simples, mas tão difícil para nós. Se a gente pensar no nosso próximo, nesse irmão, especialmente nesses mais difíceis, né, que são antagônicos, se a gente conseguir tratá-los com respeito, com amor, ouvir, né, tranquilamente, sem entrar no embate, se a gente entender que as pessoas são diferentes, elas têm livre-arbítrio e elas são diferentes, têm ideias distintas, opiniões diferentes, às vezes divergentes da gente. A primeira coisa é respeito, né? Então, não entrar numa sintonia de antagonismo. Se a gente sente que a outra pessoa está nos provocando a ponto de nos ofender, respirar, silenciar. Primeira coisa, não revidar de pronto, porque geralmente quando a gente revida de pronto, geralmente a gente vai falar algo que a gente vai se arrepender depois. Então é tentar, primeira coisa, silêncio. Em seguida, orar, tentar pensar positivamente, orar por essa pessoa, porque essa pessoa está precisando aí de bons pensamentos, né? Para que a gente possa irradiar tranquilidade, irradiar paz, irradiar amor. Isso que certamente vai tocar essa pessoa, tá? Então, isso é uma prática de perdão. E vejam, gente, o Evangelho até fala, não é uma prática de perdão para humilhar o outro. Não é humilhar quem nos provoca, mas é tentar apagar essa ofensa. Vocês já devem ter ouvido falar na lei de Talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Isso está lá atrás, especialmente na época de Moisés, que tinha essa coisa de defesa da honra. Então, as pessoas tinham muito orgulho de defender sua honra e fazer com que o nosso ofensor pagasse na mesma moeda, tá? Isso é o que é a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. A gente vê até hoje quantas vezes as pessoas ali falam, eu não levo desaforo para casa. Para quê, gente? Para quê? Porque geralmente a pessoa que não quer levar desaforo para casa e quer dar a última palavra, quer falar mais alto, é aquela pessoa que é orgulhosa, ela não quer ficar por baixo. Então, a pessoa fala alguma coisa, você revida e vai e revida de novo, e é uma bola de neve. Isso não tem fim,
né? Então, ninguém quer ficar por baixo. Um quer sempre dar a última palavra. Isso se chama orgulho. E o que a gente ganha com isso? A gente está se deixando levar por paixões inferiores, em paixões terrenas. O que a gente leva com isso? Nada. A gente vai levar mal-estar. Somente isso, né? Jesus, nos seus ensinamentos de amor, nos disse: não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Muita gente fica pensando: o que Jesus quis dizer com isso? Né? Então, o que Jesus disse, assim, esqueça, né? Você não propagar o mal, não é pagar o mal com o mal, não é revidar, é resignar-se diante dessa ofensa. Então, se silenciar, tá? E no Evangelho, eu acho uma coisa bem bacana que eles dizem que para o orgulhoso, uma pessoa que é muito altiva, muito orgulhosa, você não falar nada, você não responder, você ouvir a ofensa e ficar quieta, seria um ato de covardia. Mas na verdade é o contrário, gente. No Evangelho diz, ó, entre aspas aqui, há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Olha só. Quer dizer, você engolir, você deixar passar, isso mostra muita coragem. Então não é covardia. Porque se você entrar nessa roda de fala, responde, ataca, revida, gente, ninguém vai querer se dar por vencido, isso não acaba, isso vai cada vez aumentar, e isso é retribuição do mal, você está entrando na mesma sintonia da pessoa. Então, gente, para quê? Não a vingança, tá? A gente tem que estancar o mal ali mesmo. Ainda no Evangelho, o Evangelho nos diz que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe orgulho. Então, lembra que o orgulho é um dos nossos vícios. Em contraposição, a humildade é uma virtude que a gente deve ali regar todos os dias, que a gente deve tentar fazer crescer, né? A nossa humildade, a gente ser mais humilde. Então, nesses embates, que são ali provas, né? São ali momentos em que a gente está tendo ali um exercício, uma oportunidade de exercício, não revidem. Não revidem aqueles que nos ofendem. Não revide, silencie. Tente demonstrar amor, ou pelo menos compaixão. Não entra nessa seara do toma lá, dá cá, tá? Então é um exercício aí de humildade e para a gente tentar estancar esse nosso orgulho. Orgulho, vaidade, egoísmo, eles estão ali enraizados no nosso ser, né? Para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que tentar diariamente a gente conter esses instintos mesquinhos. Veja, quando Jesus fala em oferecer a outra face, ele não está nos proibindo da defesa. A gente tem que lembrar que o nosso instinto natural, o instinto de conservação, é de nos defender. Mas o que Jesus quis dizer é de não correr atrás da vingança. O que Jesus está dizendo é para a gente não pagar o mal com o mal, né? Há muitas ofensas que se apresentam a nós como provas para a gente reduzir nosso orgulho, uma oportunidade para a gente ser ali mais contido, para a gente ter mais paciência, né? A gente tem que lembrar aí das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Veja, bem-aventurados os pacíficos, é a gente manter a paz, a gente propagar a paz. Isso não quer dizer que a gente é passivo, mas a gente é pacífico. Então, às vezes a gente se defende, mas vamos tentar pensar no tom que a gente fala, tentar falar com doçura. E se a gente não é capaz de falar isso de imediato, melhor coisa é o silêncio, tá? Vamos evitar a lei de talião,
do olho por olho, por dente por dente, porque isso não estanca o mal, isso propaga o mal. Isso faz com que as inimizades cresçam, floresçam, a inimizade tome conta, o rancor tome conta da gente. Isso não estanca a dor, isso não estanca a ferida, isso não apaga a ofensa. Isso só faz a ofensa crescer, a dor crescer. Não é isso que a gente quer. Então, ainda no Evangelho, eles dizem que a fé na vida futura e na justiça de Deus é que jamais um mal fica impune. Essa é a certeza que a gente tem, tá? Que isso pode nos dar força para a gente superar muitas ofensas aí com mais paciência. Lembra que o tema da nossa preleção de hoje é ação e reação. O que quer dizer isso? É que para cada ação há uma reação. Se a gente faz o bem, se a gente dá um sorriso para o outro, é muito mais fácil a gente receber também algo bom de volta. No entanto, se a gente faz o mal para alguém, a gente também vai receber o mal. Uma cara feia vai trazer cara feia também, né? Então, essa lei de ação e reação, ela tá na humanidade, ela tá na natureza, ela tá no universo. Já dizia Newton, né? A terceira lei de Newton, lá na lei da física, que a gente estuda no colégio e tal. Essa terceira lei de Newton fala que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto, né? Então, olha lá, a gente faz algo de mal, de ruim para alguém, a gente vai ter um troco, vai ter uma reação. Então, ao invés de fazer o mal, aquela coisa ruim, uma palavra enviesada, uma palavra ríspida, vamos tentar substituir isso por um sorriso ou pelo silêncio, que já o maior ato de caridade é você se silenciar, você não revidar, é não falar nada. Né? É pagar o mal com o bem e não entrar nessa coisa de vingança, né? Da lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Para que exigir que o outro pague na mesma moeda? Primeiro que não nos cabe a nós julgar o que cada um tem que pagar. Isso tá também tá aí na lei universal, que para cada ação há uma reação. A gente não precisa desejar mal de ninguém, aliás, não devemos desejar mal para ninguém. Muito pelo contrário, a gente deve desejar o melhor para todo mundo, para que as pessoas sejam tocadas pelo amor, até para que elas possam entender que é muito melhor você estar sintonizado no amor, na paz, na tranquilidade, do que naquela coisa ruim, dura, né? De raiva, tá? Então, a própria natureza, na sua imensa perfeição, ela se encarrega de ensinar ali o nosso próximo que ali está mais endurecido, tá? E isso, lembra, a gente tem o nosso compromisso diário de crescer. Deus nos deu a oportunidade da reencarnação para que a gente possa ser melhor nessa vida do que a gente foi em uma outra vida, para que a gente tenha a oportunidade de crescer espiritualmente. Então, é um exercício diário que a gente tem de não revidar uma ofensa, não revidar um ataque, não retrucar cada palavra infeliz que alguém nos diz. Não é o toma lá da cá, não é desejar mal. O exercício diário é de a gente se recolher e a gente tentar vibrar com amor, com muita misericórdia, com compaixão, né? Para a gente tentar, com esse nosso sentimento de amor, essa vibração de amor, de energia positiva, que a gente possa ali estancar o mal, né? Então, essa energia de amor, ela é capaz de tocar os corações até mais endurecidos, eles vão se render a esse choque de amor. É um exercício diário, é uma prática, né? Para a gente tentar evitar o mal, e a gente tentar ser mais sereno, ter palavras mais doces, ser mais caridoso, ser mais tranquilo, ser mais amoroso. Então, eu convido a todos para que a gente, nesse exercício diário, é que a gente vibre ali por todos, por todo o nosso universo, por todos os países, e vamos vibrar muito, muito amor.
especialmente para aqueles que são mais endurecidos, para aqueles que se dizem nossos inimigos. Vibremos com muito amor para que eles sejam felizes, para que eles superem suas dores, superem seu orgulho e que a gente possa cultivar a humildade, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente tenha realmente o que é importante na vida e não as paixões terrenas e mesquinhas, mas o nosso bem-estar, nossa tranquilidade, nossas mentes mais serenas, mais tranquilas. Isso nos vai dar paz. Então vibremos por todos os países, vibremos pelo nosso país, vibremos para que não haja intolerância, para que haja mais amor, para que haja mais paciência. E vibremos para todos que sofrem, especialmente aqueles que se encontram em leitos de dor, sejam em hospitais, sejam aí pessoas que foram abandonadas em orfanatos ou em casas de repouso. Vibremos para aquelas pessoas que se encontram perdidas, às vezes nas ruas, em condição de rua, ou as pessoas que estão aí lutando contra vícios, contra as drogas. Vibremos por aqueles que se encontram enclausurados, que se encontram em penitenciárias. E vibremos por todos os jovens, todas as famílias. Vibremos pela nossa família, especialmente por aqueles que nos são difíceis. Vibremos para que eles tenham tranquilidade, para que eles também superem suas dores, suas agressões, para que sejam mais serenos. E vamos praticar isso no nosso dia a dia, levar isso para a nossa semana, para que a gente possa, na hora do embate, silencia, perdoa, deseja o bem. Que isso possa aí ser reverberado na sua semana e que vocês pensem nisso. E na dúvida, nas dificuldades, abra o Evangelho. Sempre vai ter uma resposta para vocês lá. Um grande beijo a todos.